Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem, graças a Deus, né? A todos nós, que todo mundo esteja bem. Bom, hoje a prof vai fazer uma aula somente de explicações de geografia, porque vocês vão ter a P2, certo? Então, a prof tem que dar uma retomada no conteúdo. Nesse momento, a prof para um pouquinho de trabalhar na apostila para voltar no conteúdo por causa da prova, certo? Então, vamos colocar lá. A prof fez aqui uma apresentação para que vocês pudessem acompanhar com a prof. Então, vamos lá. Muito bem. Falando lá em limites e fronteiras, gente, nós trabalhamos bem lá no comecinho da nossa apostila, certo? Eu sei que algumas coisas a prof já explicou num outro vídeo que a prof fez, certo? Só que algumas coisas vão cair na prova não iguais, mas alguns conceitos. Então, por isso que a prof colocou aqui mais algumas explicações, certo? Para relembrar. Então, limites e fronteiras. Muitas vezes a gente acha que eles são sinônimos, certo? Os conceitos de limites e fronteiras, porque eles parecem que são a mesma coisa, por isso sinônimos, certo? Mas eles não são. O significado deles é diferente, certo? E eles mostram dinâmicas de território, como que o território se divide, como que é a cultura, como que é aquela sociedade, o grupo que está lá, certo? Então vamos ver. Limite. O conceito de limite refere-se a uma linha certinha, nitidamente definida no terreno, que em geral é estabelecida por meio de acordos e convenções entre países limítrofes, quer dizer, que eles estabelecem limites ou fronteiras. Então, assim, a gente acha muito limite em mapas. Quando a gente vai ver o mapa do Brasil, quando a gente vai ver o mapa mundi, aquelas linhazinhas que tem no meio são chamados de limites, certo? Então, assim, esses limites, eles são feitos a partir de acordos, certo? Entre os países. Então, agora nós vamos ver isso muito bem. Tá aqui, ó. Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 por Portugal e Espanha. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha. Então, olha aqui, ó. Se a gente for olhar aqui nessa figura de 1534, a gente vai ver o Tratado de Tordesilhas. Olha aqui, ó. Eles simplesmente fizeram um limite, certo? Aqui era Portugal e aqui era Espanha, certo? Então, os Portugal e Espanha fizeram um acordo entre eles e falaram que uma partezinha ia ser da Espanha e a outra parte ia ser de Portugal. Então, tá aqui, ó, o limite desenhadinho aqui. Só que esse limite não deu muito certo depois de muito tempo, por quê? Porque veio a colonização. E aí, em 1789, eles começaram a fazer o limite, olhe, do que é mais parecido hoje, certo? Então, ele seguiu todo, olha lá em 1943, ó, ele seguiu todo um diferencial, ele ficou diferente os limites, ó. Todas essas linhazinhas aqui, ó, que tem no meio do mapa, são os limites, certo? Esses limites, eles existem de verdade? Não, somente no papel. Mas todo mundo respeita, certo? Todo mundo fala, hoje eu estou em Curitiba, aí se eu vou viajar para São Paulo, eu já estou em São Paulo. Por quê? Porque hoje existem placas, existem pedágios, certo? Que limitam um território do outro território, certo? E aqui é o mais parecido com hoje, certo? Então vamos lá.
Existem também os limites naturais, como o próprio nome indica, são aqueles que não foram estabelecidos pelo ser humano. O ser humano não decidiu, certo? Já estavam lá, como são os casos dos rios, dos córregos, dos mares e de montanhas. Esses elementos naturais, eles são aproveitados para dar limite no fim de um território e no começo do outro. Por exemplo, aqui, ó, este lago aqui, ó, ele dá limite de uma região aqui e outra região aqui, certo? Este pequenininho aqui, ele dá o limite de outra região. É um limite natural, onde o homem não construiu nada, a própria natureza que separou, certo? Os limites artificiais já são aqueles que são construídos pelo homem, como estradas, muros, linhas imaginárias, gente, que não existem essas linhas. Eu já falei, eu mostrei lá para vocês. E eles também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar os territórios, de dizer, esse território aqui é meu, esse território aqui é seu. Então, os homens que construíram os limites artificiais, certo? A fronteira. As fronteiras representam mais do que uma simples divisão de linhas entre dois territórios diferentes. O conceito de fronteira possui uma maior abrangência, quer dizer, ele é muito maior do que um limite, porque ele se refere a uma região, certo? Pode ser também entendido como região fronteiriça, como é um local onde existe a fronteira. Já vou mostrar para vocês, como é o caso da Bolívia. A Bolívia, existe a fronteira da Bolívia. Então, Bolívia, ela é conhecida como uma região fronteiriça. Por quê? Porque ela tem uma fronteira. A ideia de fronteira, ela é mais dinâmica e é estabelecida ao longo da história. Em geral, sua construção é influenciada pelos aspectos relacionados com a ocupação, cultura, etnia e língua da população de dois territórios. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós falamos o português. Lá na Bolívia, eles falam o boliviano. Então, já diz ali, a fronteira ela foi estabelecida, ela foi construída por causa, geralmente, da ocupação das pessoas, certo? E da língua falada, da cultura falada, para não ter aquela bagunça. Um território é como um estado, precisa ser organizado, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Brasil. No Brasil, usualmente, são utilizados os conceitos de limite, divisa e fronteira, de acordo com o tipo de território. Um limite, esse termo é usado para indicar a separação de dois municípios, como o limite entre o município de São Paulo, capital, e o município de Guarulhos. Guarulhos também está em São Paulo, só que ele é um município, certo? Então, só tem o limite ali, limite de município, que ali é São Paulo, mas já é um outro município, como se fosse um coladinho ali em São Paulo, certo? É uma partezinha de São Paulo. Divisa. Esse termo é empregado para apontar a delimitação de dois estados, como a divisa entre o estado de Goiás e Minas Gerais. Se a gente for olhar no mapa, Goiás e Minas Gerais é ali, ó, pertinho, só que eles se dividem, certo? Uma partezinha é Goiás, outra parte é Minas Gerais. E a fronteira? Esse termo é empregado para definir a separação de países. Então, fronteira só existe para separar países, como a fronteira entre os Estados Unidos e o México, certo? Então, vamos lá. Olha ali, ó. O conceito de limite faz referência a uma determinação legalmente estabelecida. Então, é por lei os limites. Uma linha visível ou imaginária que separa dois territórios. Esse é o limite, certo? Já as fronteiras constituem espaços grandes, maiores, fazendo referência à troca e relações culturais, econômicas, militares, religiosas, entre outros. Isto é, fronteira separa países. Então, olha aqui, ó. Aqui está a fronteira do Brasil com a Bolívia,
certo? Então, ó, onde está esse carro preto aqui? É Bolívia. Eles querem ir para o Brasil, eles precisam atravessar a fronteira. Todas as fronteiras, elas têm policiais, certo? Ela tem pessoas que revistam carros, motos, caminhão, para quê? Para evitar o tráfico de droga, para evitar o tráfico de animais, certo? E muitas vezes até terroristas e assaltos. Então, as fronteiras, elas são muito mais, como é que eu falo? Vigiadas. Elas são muito mais vigiadas. Elas são muito mais rígidas para a gente poder passar. Então, vamos lá. Agora, falando em patrimônios e parques municipais. Gente, nós já estudamos isso também. Né? A gente sabe que a gente precisa preservar, que isso é muito importante, que assim, muitas pessoas, a sociedade inteira discute sobre essa importância da preservação desses patrimônios e parques municipais. Então, diz lá, o tombamento de áreas naturais vem ao encontro com essa nova visão preservacionista de preservação. O que é o tombamento? Ah, eu vou pegar o caderno aqui e eu vou tombar. Pá, tombei o caderno. Não é isso o tombamento. O tombamento, ele é um ato administrativo. Ele é realizado pelo poder público. Então, o que que é? Prefeitura, prefeitura, a prefeitura é que vai fazer isso pela sua cidade, certo? O governo, gente, certo? Por isso que ele é realizado pelo poder público, com o objetivo do quê? De preservar. Para quê? Para ter uma aplicação de legislação específica. Bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também o valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Então, assim, quando existe um local que ele vem de uma história cultural já desde antigamente, certo? O poder público, o governo, ele vai lá e não deixa vender, não deixa alugar, não deixa derrubar. Por quê? Para preservar, certo? Então, muitos desses locais, hoje, eles foram o quê? Restaurados, não é nem reformados ou arrumados, eles são restaurados, mantendo as cores, mantendo toda a estrutura como era antigamente. Nós temos aqui em Curitiba a catedral lá no centro. A catedral, ela é um monumento histórico e religioso, que tem o quê? Valor afetivo para a população, certo? De afeto, de amor, de carinho. A catedral lá no centro, certo? Ela já foi restaurada e ficou exatamente como ela era antigamente, certo? O patrimônio natural compreende áreas de importância preservacionista, quer dizer, o patrimônio natural, ele tem ali, vamos supor, o Jardim Botânico. O Jardim Botânico, o Tanguá, eles são um patrimônio natural. Por quê? Porque eles preservam a história da natureza, certo? Então, eles transmitem a população, para nós, a população, a importância do ambiente natural, para que a gente lembre sempre quem a gente é, o que a gente faz, de onde a gente veio, né? E assim, como a gente vai ser. Então, é essa a importância de um patrimônio natural. Quem não tem na lembrança histórias que envolvam uma paisagem? Eu sempre lembro que minha mãe me levava nos parques para a gente brincar e tinha bastante natureza, tinha bastante flores, tinha areia, tinha pedrinhas. A gente lembra, certo? E todas essas lembranças fazem parte da nossa história. Então, se a gente perde isso, né, além de um dano ambiental que não vai voltar mais, é o quê? Uma agressão à nossa memória, né? A gente está agredindo toda aquela lembrança. E, acima de tudo, a perda da qualidade de vida.
certo? Todo mundo sabe que a gente ter contato com parques, com natureza, né, é uma qualidade de vida boa para a gente. Então, se eles destroem, a gente perde isso. Algumas referências no estado do Paraná. Então, assim, o que a gente tem de patrimônio? Os Sete Quedas, que é o quê? As Cataratas de Foz do Iguaçu, né? Ele é um patrimônio submerso, né? Que é pela represa de Itaipu. Então, a nossa hidrelétrica de Itaipu está lá. As Cataratas de Iguaçu, que é um patrimônio mundial, e é um parque nacional onde as pessoas podem ir visitar. Nós temos a Vila Velha, que é um bem tombado, olha lá, pelo estado do Paraná. O estado, os prefeitos, os governadores não deixaram destruir Vila Velha. Por isso que ele é tombado, porque é preservado, certo? E é considerado um parque estadual. A Baía de Paranaguá é a segunda maior baía do Brasil, certo? Parque do Guartelá é o terceiro maior canyon do Brasil e é um parque estadual. A Mata de Araucária é a árvore símbolo do Paraná. Como é que vão destruir? Certo? Se é a árvore símbolo do Paraná e é um parque nacional também. E a Mata Atlântica, que é um patrimônio mundial com grande área preservada aqui no nosso Paraná. Nós temos um pedaço da Mata Atlântica aqui no nosso Paraná. Então, tá aqui, ó. O patrimônio histórico-cultural. Centro de Curitiba, gente. O passeio público. Passeio público é um patrimônio histórico tombado. Ele é preservação desde a época, ó, de antigamente. Eu era pequenininha e o passeio público já existia. Aqui eu tenho Vila Velha. Olha que Vila Velha, gente. Vila Velha são rochas que o tempo lapidou, o tempo com o vento, o sol, a chuva, foi tirando algumas partes das rochas e foram sendo formados várias imagens. Não é só essa taça, aqui é a imagem de uma taça, mas existem outras imagens feitas com outras rochas. E aqui é o canyon, olha só o canyon. Imagine só, gente, isso aqui tudo é um patrimônio natural, gente. Imagine que coisa mais linda. O homem não veio aqui e não construiu. O canyon, por quê? Porque olha a altura dele. Ele não tem saída para esses lados aqui, ó. Certo? Então eu tenho que vir até aqui, olhar e eu tenho que voltar. Eu não tenho como atravessar um canyon. Agora falando das cidades. Então vamos lá para a história um pouquinho. Ao observarmos fotos, revistas, jornais e filmes antigos, podemos ver o quanto as coisas eram diferentes do mundo de hoje. As roupas das pessoas eram diferentes, os projetos das suas casas eram diferentes, os móveis, os carros e, entre outras coisas, eram diferentes de hoje. Fazer visitas e passeios a museus também nos ajuda a descobrir essas diferenças, pois nesses são encontrados objetos que mostram diferentes épocas e fatos históricos. As cidades existem desde a pré-história e vêm sofrendo transformações em razão da necessidade do homem. Sim, então vem lá da pré-história lá. Os pré-históricos já formavam as cidades. Só que como foi todo aquele tempo de colonização, de imigrantes, o nosso mundo sofreu a transformação e está como está hoje. Aqui, ó, é um museu, tá? Tá mostrando aqui, ó. Olha só como tudo é diferente. E aqui está, aqui, ó, uma imagem da coroa de Dom Pedro II, certo? E aqui, ó, a indústria do século XIX. Então, olha só como já mudou as indústrias, certo? No século XIX, surgiram as primeiras indústrias, as facilidades que trouxeram para a vida do homem, que aceleraram o crescimento das cidades. Então, foi as indústrias que a cidade cresceu tanto. Por quê? Porque começaram a vir imigrantes para trabalhar. Por que os imigrantes vieram para as cidades? Para cá, na verdade, né? Ou para as outras cidades? Porque eles buscavam melhores condições de vida. Então, eles vieram para trabalhar.
Por isso que encheu, por isso que tiveram que desmatar, fazer queimadas e construir. Então, onde havia indústrias, a população era maior, pois era uma forma das pessoas procurarem emprego. Outro motivo que influenciou no crescimento das cidades foram as grandes plantações de café. Nas fazendas, também havia grandes concentrações de pessoas para cuidar das lavouras e fazer a coleta. Eles precisavam de pessoas para trabalhar. Então, como eles tinham grandes plantações de café, eles aceitavam os imigrantes. Os imigrantes, pessoas de outros países que vieram para o Brasil, foram os grandes responsáveis por esse trabalho, pois ofereciam mão de obra barata para os senhores do café. Então, olha aqui, ó. Aqui está lá, ó, o reflexo de uma cidade com os imigrantes trabalhando na lavoura de café. Então, aqui são imigrantes em colheitas de café e uma cidade dos dias de hoje, ó. Eles fizeram uma junção para a gente ver como mudou. Olha lá. Hoje em dia é muito diferente. A modernidade deixou a vida mais agitada e as cidades mais completas, isto é, mais cheias de coisas. Nelas podemos encontrar esportes, lazer, cultura, arte, trabalho, um grande comércio, várias indústrias, além dos governantes que cuidam dos problemas e dos interesses do seu povo. Então, ó, aqui é a cidade do Rio de Janeiro antigamente. Olha, ó, se hoje a gente for olhar aqui, ó, aqui é tudo construído, ó, com casas. Não existe mais esse espaço aqui, ó. O Pão de Açúcar lá atrás existe ainda. As montanhas existem ainda. Mas hoje, ó, a cidade do Rio de Janeiro é muito maior. O advento da Revolução Industrial, somado à centralização da administração do Estado, quer dizer, toda essa organização, deu impulso à urbanização. E, claro, eles tiveram que colonizar e construir em vários espaços, levando à necessidade de criar políticas de planejamento e urbanização. Visando sanar problemas habitacionais, quer dizer, eles tinham que construir casa para as pessoas morarem, né, com sanitários e de deslocamento, e também como forma do Estado evitar e combater os problemas sociais decorrentes da vida urbana contemporânea. Então, o que eles fizeram? Como vieram muitos imigrantes, muitas pessoas para morar nas cidades, eles tiveram que simplesmente começar a planejar, certo? Por quê? Porque eles precisavam de casas, eles precisavam de saúde, certo? Eles precisavam ver a questão das pessoas saírem de casas e irem trabalhar, então precisavam de ônibus. E aí eles tiveram que começar a construir. Então, esse desenvolvimento durante o capitalismo, quer dizer, maior período de dinheiro, certo? Porque tinha muito café, muitas indústrias, então tinha muito dinheiro. E aí a cidade foi crescendo. E aí aconteceu o quê? Vieram as metrópoles e megalópolis. Nós já vamos ver o que é isso. Sendo as primeiras grandes cidades da importância nacional e regional. E as segundas, espaços de união de metrópoles. No ano de 2000, metade da população mundial já vivia em cidades. Olha aqui, ó. A maioria da população da cidade trabalhava na agricultura e criação de animais. Olha como era. Era tudo assim, ó, gente. Usavam barcos à vela. Aqui eles plantavam, moravam em casinhas assim, certo? Então era assim antigamente. Era muito simples, certo? Hoje, olha aqui, ó. A população urbana superou a população rural no mundo, surgindo imensas cidades como Nova York, ó. Aqui é a cidade de Nova York. Olha só, prédios, prédios, prédios e prédios. Então, ó, todas as pessoas, a grande maioria das pessoas saiu da área rural e vieram para as cidades. E aqui é a cidade de Constantinopla, que hoje, né, é Istambul. Foi o centro do Império Romano no Oriente. Sim, antigamente, Constantinopla era o centro do Império de Roma, lá no Oriente. Hoje é Istambul. Olha só, gente, como é que é. Olha como a população cresceu. Então, a cidade mudou.
certo? Conceitos e características das cidades e suas funções na hierarquia urbana. Então, a gente sabe que existe uma hierarquia urbana. A hierarquia urbana é a maneira de como as cidades se organizam dentro de uma escala. Elas têm que ter uma escala, certo? Porque senão vira bagunça. Na prática, ocorre quando vilas e cidades pequenas subordinam-se às cidades médias, quer dizer, elas são menores, então elas têm que respeitar as cidades médias. E as cidades médias, elas precisam respeitar as cidades grandes, por meio da hierarquia urbana. Pode-se conhecer a importância de uma cidade e a sua relação de respeito ou de influência sobre as outras que estão à sua volta, certo? Então, Curitiba é uma cidade considerada uma cidade grande, onde muitas outras cidades se espelham, seguem os exemplos de Curitiba, certo? Porque é considerada uma cidade grande. A ideia de hierarquia urbana, especialmente na atualidade, está vinculada ao conceito da rede urbana, que nada mais é do que a rede de relação econômica, social e cultural que entrega as cidades. Sim, gente, todo mundo precisa o quê? Trabalhar, por isso econômica. Todo mundo precisa o quê? Comprar, por isso econômica. Econômica a gente fala de dinheiro, certo? Social, do grupo, da sociedade, e cultural, tudo aquilo que a gente já estudou em história sobre as culturas dos outros povos. Tudo isso que forma uma cidade. A hierarquia urbana é composta por estruturas da seguinte classificação: metrópole é a cidade de maior porte, que se caracteriza pelo poder de atração e influência que exerce sobre o número de cidades do seu entorno. É o centro mais importante da rede urbana. Por isso, seu nível de influência pode ser classificado como regional ou nacional. Vou dar um exemplo de metrópole. São Paulo. Por quê? Muitas indústrias, certo? Serve de exemplo para muitas outras cidades, certo? E ela é muito importante, São Paulo. Uma metrópole nacional é um grande centro urbano, com variedade de serviços e influências sobre os centros regionais, capitais regionais e as metrópoles regionais, certo? Então, a metrópole, ela já é uma cidade que tem um grande centro urbano, é pouco rural, certo? Como é o caso de Minas Gerais. Metrópole regional, cidade que exerce grande influência em seu próprio estado. Então, assim, ela tipo o Paraná, certo? O Paraná, Londrina, Maringá, todo mundo segue o exemplo do Paraná, certo? Porque apresenta mais de 1 milhão de habitantes e tem grande concentração de pessoas, certo? Então, o Paraná, o nosso estado, é uma metrópole regional. Os centros regionais são cidades médias que exercem influência na região. Podem ser ou não uma capital do estado. Normalmente são referências no desenvolvimento de produção de bens e serviços para as cidades, o que em volta ali. E também estabelecem um vínculo mais próximo com as metrópoles nacionais. Então, o Paraná, ele também é considerado como um centro regional. Por quê? O Paraná, né, ele é grande. Paraná não. Então, assim, Curitiba é considerado um centro regional, certo? Porque é capital do Paraná. Paraná, qual que é a capital? Curitiba. Então, Curitiba é um centro regional, é uma cidade média, certo? E que a gente tem muitas outras, por exemplo, Curitiba, nós temos ali Colombo, Fazenda Rio Grande, que são outros municípios, eles usam Curitiba como um modelo, como um exemplo, certo? Uma cidade local, cidade de pequeno porte, em que sua população muitas vezes recorre aos centros urbanos maiores para ter acesso
a bens ou serviços que não são ali oferecidos. É o caso de Colombo, é o caso de Araucária, de Piraquara, certo? Que eles precisam vir para cá, para Curitiba, para trabalhar. Vila é um pequeno aglomerado urbano que não alcançou a condição de cidade. A grande maioria dos bens e serviços não é oferecida. Necessita recorrer frequentemente a centros urbanos maiores para ter suas necessidades atendidas. Certo? Então, a vila são o quê? Pequenos aglomerados, que tem só um pouquinho de casas, um pouquinho de lojas, certo? As cidades e suas funções na hierarquia urbana. Então, nós temos aqui, ó, é um esquema de antigamente. Então, começava lá, do menor para o maior, seguindo a hierarquia, de baixo para cima. Então, ia lá, a vila, a cidade local, o centro regional, metrópole regional e metrópole nacional. Todos mais ou menos iguais, do mesmo tamanho, certo? Já hoje, olha aqui, nós temos a vila, cidade local, centro regional e metrópole, da mesma forma, mais ou menos com o mesmo número de habitantes, certo? Agora, olha uma metrópole nacional como é grande. Aumentou muito, certo? Então, ó, o processo de globalização e a melhoria dos transportes e comunicações mudaram a hierarquia urbana. Então, olha só como mudou. Hoje, uma metrópole nacional que era aqui, ó, antigamente igual, hoje é muito maior. Uma metrópole nacional como São Paulo. São Paulo cresceu muito, aumentou o número de habitantes, aumentou o número de indústrias, de empregos, certo? Por isso que ele aumentou tanto nesse esquema. Então, existem também as cidades planejadas, que são aquelas que são intencionalmente criadas, quer dizer, eles planejam em locais previamente escolhidos, implantadas em períodos temporais relativamente breves, com finalidade de caráter geopolítico, como é o caso de Brasília. Brasília foi planejada. Para quê? Para colocar lá o caráter geopolítico, pois lá não está o Palácio do Planalto, onde fica o presidente? Sim. Então, a cidade de Brasília, ela foi planejada e ela foi feita, construída em 5 anos. Então, foi muito rápido. Em geral, as cidades planejadas têm seu planejamento rapidamente atropelado pelo crescimento populacional. Sim, imagine Brasília, nossa, todo mundo queria morar lá. O que faz o traçado original sucumbir diante da espontaneidade com que a população se espalha pelo seu entorno ou por seu interior. Então, assim, Brasília, infelizmente, foi tão habitada, muita gente quis morar lá, que ela perdeu toda a beleza dela, certo? Virou uma cidade, vamos dizer, muito populosa. O exemplo máximo que se poderia dar do fenômeno em termos brasileiros é Brasília, já acabei de falar, planejada para ter 500 mil habitantes. Imagine, Brasília foi planejada para ter 500 mil habitantes. Sabe quantos existem hoje? 2.000. Então, olha como cresceu, olha como aumentou. Agora vamos falar de metrópoles e megalópolis. Fiquei com isso para explicar para vocês. No estudo das cidades, deve-se levar em considerações 2 fenômenos, que permitem estabelecer outras possibilidades de classificação. Em primeiro lugar, deve-se saber que a expansão horizontal de um sítio urbano, quer dizer, horizontal, aqui, ó, ela aumentou aqui, é a área ocupada pela cidade, pode fazer com que ele se junte e misture a outro sítio urbano, quer dizer, a outra região, de modo que seus limites geográficos mal podem ser distinguidos. Então, imagine lá, um lugar que de tão grande se juntou com outro e formou um lugar maior ainda. A esse fenômeno dá-se o nome de conurbação. E é ele quem gera as metrópoles, ou seja, a união de várias cidades que funcionam na prática como uma única cidade.
certo? Diversas capitais brasileiras já passaram pelo fenômeno e constituem regiões metropolitanas. Embora a metrópole brasileira seja a Grande São Paulo, cujo núcleo é formado por São Paulo, capital, e o ABCD paulista, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, embora contem seu total com 39 cidades. Então, São Paulo é considerado uma megalópolis. Por quê? Porque ela tem 39 cidades que se juntam para formar São Paulo, certo? Por isso, uma megalópolis é o quê? Uma cidade que tem várias outras juntas, trabalhando para formar ela, certo? Nos países desenvolvidos, as regiões metropolitanas podem estar de tal forma interligadas e existir entre elas tamanha circulação de pessoas, serviços, mercadorias, capital e informações que se formam as megalópolis. Por isso que São Paulo é considerada uma megalópolis, certo? Porque elas têm todas essas regiões, 39 cidades interligadas, juntas, certo? Assim, pode-se falar em metrópoles nacionais, como São Paulo e Rio de Janeiro, metrópoles regionais, como Recife e Porto Alegre, e centros regionais, como Ribeirão Preto, no norte de São Paulo, ou Vitória da Conquista, no sul da Bahia, ou em cidades locais, que constituem a grande maioria das cidades de qualquer país, certo? Uma última distinção pode ser estabelecida no que se refere às metrópoles. Elas podem se caracterizar como cidades globais, aquelas em que se concentra a movimentação financeira, onde se situam as sedes de grandes empresas ou escritórios filiais de multinacionais, importantes universidades e centros de pesquisas, viu? O nosso Paraná é considerado uma cidade global. Por quê? Porque aqui nós temos movimentação financeira, certo? Nós temos sedes de grandes empresas, escritórios também. Nós temos multinacionais, como a Volvo, certo? Temos muitas universidades e temos também centros de pesquisas pela Universidade Federal, certo? Então, o Paraná é considerado uma cidade global. Elas dispõem de infraestrutura necessária para a realização de negócios nacionais e internacionais, como aeroporto. Nós temos aeroportos aqui no Paraná, nós temos portos também em Paranaguá, bolsas de valores e avançados sistemas de telecomunicações. Nós temos também, certo? Nós temos TV a cabo, nós temos internet, nós temos celulares, tudo telecomunicação, além de uma ampla rede de hotéis, bancos, centro de convenções, de eventos e de comércio. Tudo isso, então, o Paraná é considerado uma cidade global. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, desculpe, mais de 10 milhões de habitantes. Então, vamos ver quais são consideradas, certo? Sendo o conceito de megacidade quer dizer muito grande, porque tem que ter mais de 10 milhões de habitantes, certo? Então, elas são muito populosas. Ele pode se mesclar ao de cidade global, certo? Então, Nova York é uma megacidade. Tóquio, lá no Japão, é uma megacidade. São Paulo, aqui no Brasil, são megacidades, certo? Então, elas são consideradas também cidades globais e megacidades. A Europa apresenta diversas cidades globais, que, entretanto, não são megacidades, certo? Então, a Europa ali, Londres, Paris, Milão, Alemanha, Frankfurt, na Alemanha, elas não têm mais de 10 milhões de habitantes. Então, elas não são consideradas megacidades, certo? A Ásia concentra diversas megacidades, que, contudo, não são cidades globais. É a Pequim, Nova Delhi, Calcutá e Mumbai, na Índia. O Karachi, no Paquistão, na África, Lagos, Nigéria, é uma megacidade, certo?
Então, na Ásia também, nós temos algumas megacidades, mas elas não são cidades globais, certo? Elas não têm toda essa tecnologia, elas não têm tantos bancos como nós temos, certo? O papel da cidade e do campo em relação à sua interdependência. Então, a gente sabe que o campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. A gente sabe que um beneficia o outro, certo? Então, assim, existe uma divisão de trabalho. Aqui na cidade, a gente é o trabalho intelectual e manual, certo? E já no rural, eles têm o quê? Eles têm o quê, gente? Eles têm o quê? Eles precisam plantar, colher, eles precisam de materiais, que esses materiais vêm da onde? Da cidade, certo? Então, elas dependem uma da outra. O rural e o urbano precisam estar ligadas, certo? A cidade é o centro da organização social e econômica, portanto, nela estão concentrados os principais serviços e produtos que nós, a população da cidade, precisa consumir. A gente precisa comprar, a gente precisa comer. E da onde que vem tudo isso? Do campo, certo? E claro, quanto pela população do campo, a qual não consegue produzir tudo aquilo de que necessita. Então, certo? A gente precisa de todos esses produtos e às vezes o campo não consegue produzir tudo aquilo que a gente precisa. Por isso que muitas vezes o urbano vai buscar aonde? Em outras cidades, outros tipos de coisas, porque o campo não dá tudo, certo? Mas ele dá muita coisa. E os sistemas agrícolas? Quando falamos em sistemas agrícolas, a gente se refere à agricultura, gente, que se representa de duas formas: agricultura intensiva e agricultura extensiva. Na agricultura intensiva é usado todas as etapas de produção, um grande número de insumos. Já vou falar o que são esses insumos. Esse tipo de sistema agrícola é marcado pela aplicação de técnicas e tecnologias, certo? Isso na intensiva. Faz parte da agricultura intensiva, a mecanização, que são os tratores, as colheitadeiras, as plantadeiras, os implementos de tudo isso, certo? Aliada ao uso de insumos, que são o quê? Aplicados na preparação do solo. Então, são sementes selecionadas, certo? Que as pragas não comem e que precisam ser adequadas ao clima, são herbicidas, inseticidas, pesticidas, insumos são os venenos e, claro, as sementes selecionadas que vão ser aplicadas no solo. São esses os insumos. Para o desenvolvimento de todas as etapas, existe o acompanhamento de um técnico. Então, tem que ter um agrônomo, que é responsável por cuidar da agricultura. Ele é um técnico agrícola, certo? Esse sistema de produção agrícola é conhecido também como agricultura moderna ou comercial. Seus produtos têm como destino a exportação. Então, a agricultura intensiva, ela trabalha com tudo isso para quê? Para exportar para outros países, mandar para outros países, certo? Já na agricultura extensiva, são usados os elementos dispostos da natureza, sem a inserção de tecnologia. Por isso, possui uma baixa produtividade. Então, a produção não é tão rápida, a produção não é tão grande na agricultura extensiva. A produção depende unicamente de ter um solo fértil, natural. Eles não vão colocar pesticidas, venenos, não. Na agricultura extensiva, isso não é utilizado, certo? Então, assim, por não usar insumos, olha lá o que eu falei, não usar os venenos, é necessário ocupar grandes áreas de cultivos. Então, como não vai nada desses insumos, eles vão lá e fazem uma grande plantação. A agricultura extensiva é bastante conhecida em diversos países da América Latina, África e Ásia. Esse sistema agrícola é marcado especialmente pela agricultura
itinerante ou uma roça tropical. Itinerante e roça tropical, quer dizer, são técnicas antigas, certo? Então, olha aqui, ó, coloquei até aqui uma figura aí para vocês verem, certo? Ó, esse aqui é o arado que os bois faziam. Então, as pessoas puxavam os bois, certo? E eles aqui, ó, onde eles ficam com isso aqui nas costas, ia lá na terra, ó, que ia arando a terra, quer dizer, fazendo buraquinho pro homem ali atrás e jogando as sementinhas. Então, na agricultura extensiva, as técnicas aplicadas são rudimentares, quer dizer, não utilizam máquinas, tratores, colheitadeiras, nada disso, certo? Eles utilizam a mão de obra deles e os animais. Certo, gente? Então, essa aula ficou um pouquinho longa, sim. Por quê? Porque tinha bastante conteúdo que eu queria explicar. Então, eu espero que a gente já deu aula, então é uma coisa que eu falei na apostila 1 inteira sobre isso, certo? Então, agora eu só dei uma retomada para vocês relembrarem tudo que a gente já trabalhou, certo? Então, estudem, certo? Bem para a prova, coloquei todos os conteúdos que vão cair em prova. Isso é bem bom, porque assim vocês podem assistir esse vídeo várias vezes para poder lembrar, para poder fixar, certo? E é isso, gente. Então, ficamos por aqui com a nossa retomada de geografia para a prova. E se cuidem e até o próximo vídeo, ó. Beijos para todos.